Você já parou para pensar como seria a Fórmula 1 se ela não tivesse limites, restrições ou qualquer outra coisa do tipo que permitisse os carros irem mais rápidos do que já vão? Imagina uma categoria que é pensada exclusivamente para bater recordes, independentemente de qualquer coisa, sem limites, apenas pura velocidade máxima. Bom, para isso a gente precisaria de um grande exercício de engenharia para tentar entender como que isso seria possível e quais seriam os efeitos para isso. Mas bem, para responder algumas perguntas como essas, cá estou eu para te contar como seria a Fórmula 1 se ela não tivesse um regulamento. E depois dessa introdução um pouco fria, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal F. Tô aqui para te contar isso tudo. Considere se inscrever aqui nesse canal clicando no botão de inscrever-se e clica aqui no like já no início do vídeo que vai me ajudar bastante. E é o seguinte, eu listei alguns itens para comentar com vocês sobre como seria a Fórmula 1 se ela não tivesse regras, porque outro dia eu publiquei um vídeo curto sobre o carro da Red Bull X 2010 e aí me veio a ideia e por que não contar para vocês. Por isso que estou aqui. Primeiro que a gente já tem que ter ideia que os carros da Fórmula 1 são os mais rápidos do planeta, porque a gente consegue perceber isso assistindo, obviamente, mas não só isso. Na hierarquia dos itens mais rápidos do automobilismo, a Fórmula 1 ainda está um pouco atrás, por exemplo, da Indy e também, claro, das motos, obviamente da MotoGP. Mas aí, a gente sabe muito bem que, conforme os regulamentos da Fórmula 1 vão passando, ela acaba perdendo um pouco desse terreno. E que em algum momento da história, a Fórmula 1 foi sim a categoria mais rápida do automobilismo mundial e é uma questão de senso comum. Se você pensa em carro rápido, você pensa no carro da Fórmula 1. Mas aí a gente entra naquela pergunta. Se o objetivo da Fórmula 1 é ser a categoria mais rápida do mundo, por que existem tantos regulamentos ano após ano para tentar desacelerar isso? Bom, primeiro item você já imagina, segurança dos pilotos. Quanto mais rápido é um carro, mais complicado fica de controlar, a depender da circunstância. Então, existe essa questão da segurança. E segundo, o regulamento existe numa questão de duas vias, em que primeiro ele tem que se adequar aos novos tempos, principalmente às exigências de mercado das montadoras, como por exemplo a crescente, entre aspas, pressão para introduzir motores mais elétricos nas categorias de corridas ao redor do mundo, e também para evitar que os engenheiros das equipes se empolguem para produzirem aberrações da engenharia e façam um carro que possa fazer todo o circuito de Spa em apenas 1 minuto. Não duvidem, isso pode acontecer se não tivessem regras. O que me lembra de uma outra categoria cujas regras era quase não ter regras, era a famosa Can-Am. Eu ainda não fiz a minha pesquisa sobre ela, espero fazer um dia, mas pelo que eu fiquei sabendo, era uma categoria cujo objetivo era apenas mostrar protótipos e carros, pelo menos quase carros, super velozes, independentemente do que eles tivessem que fazer. Então daí que surgiu, por exemplo, o Chaparral 2J, que era aquele carro com 2 ventiladores na traseira, que conseguia extrair muita pressão aerodinâmica e fazer com que ele andasse muito rápido. E aí surgiram alguns filhos desse carro, como por exemplo aquela Brabham, o famoso Fan Car da Fórmula 1, lá da década de 70 e 80, que eu já contei essa história aqui no canal, justamente porque não tinha uma regra para evitar que aquilo acontecesse, e aí eles foram lá e colocaram um ventilador, fazendo com que o carro andasse mais rápido e a concorrência chorasse, tendo que banir essa ideia para as temporadas seguintes. Então você já entendeu, a Fórmula 1 é a categoria mais rápida e ela precisa de um regulamento para colocar as coisas em ordem. Mas como seria se uma equipe do nada pegasse um carro da Fórmula 1 e tirasse todas as restrições? Quão rápido ele poderia andar? Não existe um exemplo prático da Fórmula 1 nesse caso. A única vez que chegamos pouco perto disso foi quando a Honda tirou a asa traseira de um dos seus carros, anos atrás, para fazer com que ela batesse o recorde de maior velocidade de reta. Ela fez isso no deserto. Mas isso ainda está bem longe do que a gente está falando aqui. Tenhamos o exemplo que a Porsche fez com o carro dela em 2018. No ano anterior, ela venceu as 24 horas de Le Mans e teve a seguinte ideia. Se com esse carro, que está condizente ao regulamento, pode andar tão rápido nessa situação, e se eu tirasse todas as restrições e começasse a bater recorde aqui e ali, independentemente da pista? Seja ela Hockenheim, seja ela Spa-Francorchamps. Ela pegou o Porsche 919 Evo e colocou para correr em todas as pistas possíveis para bater recorde. E ela conseguiu em várias delas, principalmente em Spa-Francorchamps, quando ela conseguiu bater a pole position do circuito
da Fórmula 1. Bom, logo depois, pelo que eu fiquei sabendo, o Sebastian Vettel em 2018 quebrou o recorde da Porsche na pole position daquele ano. Ou seja, se com um carro de Le Mans ela consegue andar bem mais rápido, e até mesmo assim um carro Fórmula 1 limitado consegue ser tão rápido quanto, imagina o que aconteceria se um carro de Fórmula 1 não tivesse regra. Ok, chega, já enrolei vocês demais. Agora vamos ao que verdadeiramente importa. Chega de tanto contexto. O que precisaria mexer num carro de Fórmula 1 para que ele andasse super rápido? E aqui eu tenho uma lista. Seria necessário mexer, obviamente, no motor, um combustível muito mais eficiente, mexer nas asas traseira e dianteira, cobertura para as rodas por uma questão de aerodinâmica, cockpit fechado pelo mesmo motivo, justamente para atenuar qualquer tipo de arrasto aerodinâmico, mexer no difusor, no assoalho e até mesmo colocar um ventilador tal qual aquele carro da Brabham. E se você conseguiu perceber bem a fundo a thumbnail desse vídeo, perceber tudo que eu te falei agora, você percebe que todos esses itens aqui correspondem a um carro completamente diferente de um carro de Fórmula 1. E ele existe, pelo menos o protótipo. Eu estou falando do X 2010. No início da década passada surgiu um desafio, que era justamente responder essa pergunta. Como seria a Fórmula 1 sem regras? E esse desafio caiu justamente no colo de Adrian Newey, que construiu esse carro para o jogo Gran Turismo. E se você já pilotou esse carro no Gran Turismo, pelo menos é o que já me falaram, no jogo já é difícil de controlar, imagina na vida real. De acordo com as informações que saem disso, esse carro pode chegar a 400 km por hora para mais na velocidade de reta e conseguiu, por exemplo, quebrar o recorde da pista de Suzuka, que era de 2005 de Kimi Raikkonen, quando ainda era piloto da Fórmula 1, por Sebastian Vettel, obviamente no simulador, até porque ele tá vivo para contar essa história. É um carro que você consegue perceber que, obviamente, não é visível, mas você já imagina, que precisa de uma alimentação para o motor diferente, esse que também é modificado. Todos os itens que eu falei que precisaríamos modificar estão presentes nesse carro. Como você consegue perceber, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu não vou fingir para você que eu entendo exatamente cada mudança que o Adrian Newey fez. Eu sei que em algum ponto ele fez alguma coisa para reduzir arrasto aerodinâmico, para aumentar downforce, para aumentar qualquer coisa que seja. Existem algumas coisas que a gente entende por osmose. Mas eu não vou chegar aqui e dizer que, olha, ele mudou essa asa para fazer tal coisa, porque eu não entendi na minha pesquisa aqui. Eu fui atrás de vídeos, fui ler textos, e eu ainda consegui ficar sem entender muita coisa. Então eu não vou fingir pra você que eu entendo, eu não vou ser aquele criador de conteúdo que vai querer ser a sua autoridade, quando na verdade eu nem sei do que eu tô falando. E tivemos mais algumas versões desse carro, como por exemplo o MP4X da McLaren, que tentou simular um carro futurista, mas que acabou sendo apenas uma cópia do carro que a Red Bull / Adrian Newey fizeram. Inclusive a própria Red Bull fez uma piada com a McLaren dizendo, ó, nós fizemos primeiro, tá? Porque a McLaren fez 5 anos depois. Mas aí você me pergunta, se o carro já existe o protótipo, ele seria o mais rápido do mundo, por que a gente não pode testá-lo na vida real e só no videogame? Eu acho que na verdade você já imagina o motivo. Imagina um carro que é mais rápido que um carro de Fórmula 1, produzindo uma enorme e abissal quantidade de força G do piloto dentro do carro. Para os caras que já dirigem caça lá em cima no céu, eles já têm dificuldades e precisam de um treino extremamente preciso para aguentar essa força. Imagina um piloto de Fórmula 1 que também treina, é verdade, mas num carro como esse. Ele poderia muito bem ter uma lesão seríssima ou até mesmo algo pior. Então, apesar do carro ser, entre aspas, provado no simulador que é o mais rápido possível da Fórmula 1, justamente por não ter regras, essa é a principal regra que ele obedece: não existir. Porque se ele existisse, provavelmente ele teria mais motivo para não existir mesmo. E é isso, senhores. Como seria um carro de Fórmula 1 sem regras? Um carro cujo objetivo é simplesmente quebrar todos os recordes da pista, mas infelizmente não poderia ser real. E é isso. Essa seria a Fórmula 1 sem regras. No caso, ela não existiria. Ou existiria com apenas um carro. Quer saber a sua opinião? Comenta aqui embaixo. Se gostou desse vídeo, me siga, inscreva-se aqui nesse canal e eu te vejo no próximo vídeo para falar de Fórmula 1 ou de qualquer outro carro que eu encontre na rua.